Então, eu me chamo Anitta, sou professora de filosofia, sociologia, dou aula em escola de ensino médio e faço doutorado em filosofia antiga. Estou estudando atualmente Platão e é o que a gente vai falar, que eu quero falar um pouco com vocês hoje. Falar algumas noções de justiça, tanto em Platão quanto em Aristóteles. Vocês já ouviram falar Platão, Aristóteles, mesmo que brevemente? Então, uma pequena biografia, eu pensei assim, só para situar um pouco três figuras, né, centrais para começar a pensar a filosofia antiga. São Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Então, são os personagens principais da nossa história. Alguns comentários breves, né? O Sócrates, e isso aqui eu coloquei em ordem de aparição, digamos, né? Sócrates é o mestre do Platão e Platão foi mestre de Aristóteles. Sócrates é aquele personagem que andava pelas ruas de Atenas, na Grécia, descalço e fazendo pergunta para todo mundo. Ele fazia umas perguntas, digamos, inconvenientes. Ele chegava assim: o que é justiça? O que é o amor? O que é verdade? O que é conhecimento? Bom, as pessoas ficavam meio incomodadas porque elas não sabiam responder essas perguntas, né? Que esse cara estranho chegava perguntando. E ele era feio também, vários relatos da feiura do Sócrates. Não que isso importasse, mas enfim, é um dado curioso. E então a gente tem essa figura questionadora que andava pelas ruas de Atenas, fazendo perguntas estranhas para as pessoas que passavam, e muitas vezes, e isso que é o problema, mostrando que as pessoas sabiam menos do que elas achavam que sabiam. E daí tem as duas frases mais icônicas do Sócrates, né? Que vocês já devem ter ouvido falar, que uma é só sei que nada sei, que é da onde veio a ignorância socrática, né? Que é uma falsa ignorância, na verdade, e uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Vocês já ouviram falar? Vocês já ouviram essas frases? Essa última não? Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Ele achava então que uma vida que a gente não pensasse, se a gente não pensa, se a gente não faz uma investigação, no caso filosófica, né, no sentido de filosofia da Grécia Antiga, não vale a pena viver. Não vale a pena. É uma vida de sobrevivência, digamos assim. Não é uma vida que um ser humano é digno de viver, de pensar, de construir, de raciocinar, né, de utilizar a capacidade total do ser humano. Então, tem esse primeiro personagem, tem o encontro do Platão com o Sócrates, que é um encontro muito marcante, e que vai mudar a trajetória do Platão. O Sócrates, ele não escreveu nada. Então, o que a gente sabe dele são por outras pessoas, principalmente por Platão, que vai escrever muitos livros, na sua grande maioria, com exceção de algumas cartas, são todos diálogos. E o personagem central dos diálogos do Platão vai ser Sócrates. E uma coisa que impactou Platão e os contemporâneos de Sócrates foi a morte de Sócrates, a sentença à morte de Sócrates. Ele foi acusado de
de corromper os jovens de Atenas e de não respeitar a religião e os deuses locais. E ele foi acusado num regime democrático e foi sentenciado a beber cicuta, que é um veneno. Então ele foi morto de forma, digamos, trágica, né? Foi um acontecimento de impacto nessa época e que Platão, de certa forma, escreve os diálogos para tentar recuperar a memória do Sócrates, para tentar recuperar a imagem do mestre dele, né? É quase uma apologia ao Sócrates. E ele se sente extremamente injustiçado quando esse regime democrático coloca a morte ao seu grande mestre e o que ele considera o homem mais justo de Atenas, da Grécia Antiga inteira, na verdade. Platão ele vai fundar a primeira universidade, não é universidade, mas a gente pode entender a escola de ensino superior, a primeira escola de ensino superior do mundo. A academia, que é depois o que a gente vai chamar de acadêmico, né? Os acadêmicos que a gente usa até hoje. E nessa academia, o estudante mais notável que Platão teve foi Aristóteles, que vai estudar lá durante 20 anos. Então ele estuda não era 4 anos, graduação, pronto, acabou. Não, durante 20 anos. É interessante pensar isso, né? Durante 20 anos. Acho que interessante, né? Se a gente for pensar. Porque eu acho que 4 anos é pouco, né? Não dá pra nada, realmente. Não dá pra nada. Mas é outra abordagem, né? Você fica lá 20 anos, você é realmente um mestre, né? Eu acho que a relação muda, né? A relação porque também Platão e Sócrates não chegou a ser 20 anos, eu acho que foi menos. Mas o impacto dessa relação que um mestre e um discípulo tem nesse caso é muito maior, diferente dos nossos professores, né? Quando a gente tem professor na universidade, na escola, ainda tem um impacto, mas eu acho que não seja ser tão grande quanto esse. Mas o Aristóteles, então, ele fica 20 anos. Eu acho que ele só sai quando Platão morre, se eu não me engano é isso. Platão morre e aí sim ele vai fundar a escola dele, que é o Liceu, que também, né, virou uma palavra que a gente usa hoje para falar de instituição de ensino. Então, isso é só algumas coisas. Eu achei que alguns dados para começar a situar. Agora, então, primeiro, eu queria falar para vocês da noção de justiça em Platão e, em especial, no livro da República. A República, ela é um dos textos fundadores de filosofia política ocidental, né? E ela é também um dos principais, se não o principal texto da filosofia de Platão. Ela é que nem Roma, sabe? Todas as estradas levam a Roma. No caso do mundo platônico, todos os textos levam à República. Então, a República, ela é central no pensamento platônico. É um livro dividido em 10 livros, em 10 volumes, digamos assim. E tem uma complexidade de temas muito grande. Então, vai falar não só sobre política, mas vai falar sobre política, sobre ética, sobre epistemologia, né, teoria do conhecimento, vai falar sobre estética, vai falar sobre psicologia, sobre metafísica. Então, é difícil pensar um tema que a República não trata. É um diálogo muito complexo, bastante extenso também, e um pouquinho que eu vou falar aqui é quase um convite para vocês
pegarem e lerem o texto para vocês mesmos, sabe? Porque claro que é aquele texto que você pode revisitar a sua vida inteira, né? Chegar aos 80 anos e ainda ler mais uma vez a República, ela vai te dizer alguma coisa nova. Tá tudo bem? Aqui? Mas uma introdução à República, assim, uma introdução, se tivesse que falar assim, em uma linha, do que se trata a República, a gente poderia pensar que a República trata de entender qual é a cidade ideal e o paralelo entre alma e cidade. Alma hoje em dia é uma palavra que não é muito usada, mas em grego psique, que é da onde vem a nossa palavra psicologia, que pode ser traduzido por espírito, pode ser traduzido às vezes por mente, né? O pessoal da filosofia antiga costuma traduzir por alma mesmo, mas não necessariamente, não tem uma conotação religiosa, não é isso. Então, para entender a estrutura dessa cidade ideal e entender esse paralelo que o Platão vai fazer entre alma e cidade, é uma espécie de introdução da República. Eu gostaria de falar um pouquinho, com um pouco mais calma, do livro 1, porque o livro 1, ele é um livro que nele já estão contidos todos os temas que Platão vai trabalhar no resto dos livros. Então, se você se demora um pouco mais no livro 1, depois, ao longo das leituras, você vai ver que vai estar voltando a temas que ele começou a trabalhar no livro 1. Então, o livro 1 começa como? Ele começa com Sócrates, e lembra, é um diálogo. Isso que é interessante também nos textos de Platão. Os textos não são tratados filosóficos, não são textos áridos, sabe? São textos de literatura. Você tem personagem, você tem um drama acontecendo, né? Você tem um cenário, você tem inclusive comédia, textos, tem partes que é para rir, sabe? É gostoso de ler. São textos muito mais agradáveis de ler do que quando você lê, sei lá, Kant ou né? Então, não querendo desmerecer. Claro que eu vou ser um pouco enviesada para o Platão, mas são textos mais literários, né? E então, assim, imagina, o começo da República tá lá. Aparece Sócrates, está andando com Glaucon, que é um outro personagem. Eles estão indo embora de uma procissão que teve, uma homenagem a uma deusa, e eles estão indo embora. Aí um grupo de conhecidos fala: Sócrates, não vai embora. A gente precisa conversar, a gente quer conversar com você. Vamos lá para casa para a gente bater um papo. E eles falam assim: você não adianta nem falar que você não quer ir, porque a gente está em maior número e vocês estão só em 2. Então, se a gente quiser, você vai, entendeu? Não tem jeito, ou você vai ou você vai. E esse momento, que é um dos primeiros momentos, eles são chave para depois pegar o que o Platão vai trabalhar nessa justiça. Será que justiça então é a lei do mais forte? Eu tenho mais força e você me obedece? Eu sou mais poderoso e você me obedece? Será que é isso? Então ele já coloca isso dramatizado nos personagens para depois ele fazer a gente pensar sobre isso. Então isso é uma das coisas que eu gosto muito em Platão. Então Sócrates vai, né, com os outros personagens, chega na casa de um deles e lá encontram mais uma galera que está lá reunida já, batendo papo. Um deles é um sofista, que vai ser um nome muito importante para
nesse livro 1 vai ser com quem Sócrates fala. Sócrates vai falar primeiro com Polemarco, que é um dos que tem tendência à filosofia, então ele sabe dialogar mais, e o outro é o Trasímaco. O Trasímaco é um personagem muito belicoso. E ele é um sofista, um retórico, e vai ser com quem Sócrates vai realmente... Ele é o avesso de Sócrates. Ele é o reverso de Sócrates. É como se fosse numa peça de teatro você tem o herói e o anti-herói. Sócrates é o herói, o Trasímaco é o anti-herói, digamos assim. Então ele vai defender as teses contrárias a Sócrates, e a tarefa de Sócrates vai ser desbancar Trasímaco, mais ou menos. Então, qual que é a pergunta que surge nesse momento, nessa conversa, nessa casa que Sócrates é obrigado a ir? Qual é a natureza da justiça? É o que Sócrates pergunta para o pessoal. Qual é a natureza da justiça? Ou seja, o que é a justiça? E esse tipo de pergunta, o que é justiça, ou o que é conhecimento, o que é verdade, o que é amor, são que hoje em dia a gente fala que são perguntas socráticas, né? Que é você tentar entender a natureza das coisas, a essência das coisas, chegar em definições de algo, e não meramente descrever. O que eu amo, o amor é o que eu sinto quando eu escuto a música X, ou o que eu sinto pelo meu namorado. Não, mas você não disse nada se você fala isso. Como é que você define? Como é que você define a justiça? E são perguntas muito difíceis, né? Então, o Sócrates faz essa pergunta, e aí uma das primeiras definições que surge, que na verdade é um senso comum da época, é que justiça consiste em fazer bem aos amigos e fazer mal aos inimigos. Isso era um senso comum da época. Eu acho que ainda está rolando, né? E aí o Sócrates fala, bom, mas isso aí não resolve nada, aliás, isso é muito problemático, né? Porque quem disse que nossos amigos são pessoas boas, e quem disse que nossos inimigos merecem sofrer infortúnios? Aí, o primeiro rapaz que está conversando com Sócrates, Polemarco, fala, tá bom, então vamos melhorar essa definição. A definição melhorada é a seguinte: justiça é prejudicar os injustos e beneficiar e ajudar os justos. Aí o Sócrates fala, tá, melhorou um pouco, mas ainda é problemático, porque como é que pode uma pessoa justa praticar malefícios? Quer dizer, você está inserindo o oposto da justiça dentro da definição da justiça. Então, o homem justo vai praticar injustiça contanto que a pessoa seja injusta. Mas eu não posso fazer isso. Eu não posso colocar o contrário de uma coisa dentro da definição dela. Não sei se eu me fiz entender. Foi um pouco confuso agora, né? Mas assim, quando você fala assim, a justiça é fazer coisas boas para quem é justo e fazer coisas ruins para quem é injusto. Mas ao fazer coisas ruins para quem é injusto, eu não estou mais sendo justo. Certo? É isso que o Sócrates fala. Então, não pode ser isso também. Essa definição é falha. E nisso, né? Você imagina que isso... Eu resumi, mas assim, imagina que eles estão conversando, chegando a esses problemas, essas tentativas de definições. E vocês imaginam esse personagem aqui, o Trasímaco, meio que querendo sair, entrar na conversa. Ele está sentado, mas ele está meio que, sabe aquela pessoa que quer falar, então ela começa a querer sair da cadeira, não consegue se segurar no corpo, sabe assim? Então ele está assim, ele está querendo falar, porque ele não está gostando
do que está sendo dito. Ele acha que o Sócrates, na verdade, tá falando muita groselha, porque não é isso que é ser justo. Isso não é ser justo. Ele sabe o que é ser justo. E ele vai falar. Ele acha que justiça, na verdade, é os fortes fazerem o que eles conseguem fazer e se safar. Então, justiça para o Trasímaco é a vontade do mais forte. Justiça para o Trasímaco é aquele cara que consegue fazer o que quer e consegue se safar com isso. E ele acha que, na verdade, esse senso comum em favor dos mais fracos e dos oprimidos, na verdade, é uma forçação de barra, é uma maneira de colocar grilhões nos fortes, é uma maneira de conter os fortes para que você tenha uma sociedade que beneficie os fracos. Então, essa noção de justiça, que era mais ou menos para onde o Sócrates estava indo, o Trasímaco fala, isso aí é uma besteira. Porque o que é justo mesmo é o natural das coisas. O que é o natural das coisas? O que é a natureza? É a lei do mais forte? Então isso que é justo. É a lei do mais forte. E você fica aí me dizendo que não é isso? Você é um grande mentiroso, Sócrates. Só porque você é fraco e feio, fica falando isso? O grande trabalho, e isso é para ser chocante mesmo, é para ser, digamos, agressivo, porque é isso que Platão caracteriza o Trasímaco. O Trasímaco é essa personagem muito agressiva, bastante violenta. E nesse primeiro livro da República, o Sócrates vai ter como fala? Um encontro, assim, um embate de forças com o Trasímaco. Na verdade, o Trasímaco vai se mostrar um oponente fraco com relação a Sócrates, mas é muito interessante ver como ele vai desconstruir esse argumento do Trasímaco de que justiça é a lei do mais forte. E, no fundo, ele vai chegar e falar assim, olha, você quer me dizer que as leis dos governantes devem favorecer os governantes? Você está completamente errado. As leis dos governantes devem favorecer os governados. Assim como a arte do pastoreio tem que favorecer o rebanho e não o pastor, certo? E essa ideia, e ele vai caindo em contradição. É interessante perceber, nesse diálogo inicial entre os dois, é que o Sócrates vai pegando as contradições que o Trasímaco está falando. Isso é legal ler, assim, eu não consigo reproduzir, mas é perceber que o Sócrates vai pegar ali onde o Trasímaco acha que está ganhando, que está falando algo forte, né? Algo que faz sentido, e o Sócrates vai apontar, bom, mas como é que você me explica isso? Mas quando você fala isso, você não está entrando em contradição com isso? E ele vai desbancar o Trasímaco. Então, no final do livro, Trasímaco não tem mais o que falar, fica quieto, e vai passar a ficar quieto o resto da República. Bom, mas a gente chega nesse final do livro, desse primeiro livro, ainda com a questão em aberto de o que seria justiça. Ainda não se chega em nenhuma definição. E um outro personagem, que na verdade vai ser um personagem muito mais receptivo ao diálogo socrático, é o Glaucon. E o Glaucon, ele vai falar, bom, Sócrates, foi muito interessante ver você debater com o Trasímaco, mas você ainda não respondeu, né? A questão continua. Será que fazer a coisa justa, fazer a coisa certa, é realmente melhor do que praticar injustiças? E aí a tarefa do Sócrates, no resto do diálogo, vai ser falar, sim, fazer a coisa certa, fazer justiça, fazer o que é justo, é infinitamente melhor do que praticar injustiças. Ele chega até a falar que é preferível ser uma pessoa que sofreu injustiça do que uma pessoa que praticou injustiça. Ele fala,
eu vou ser mais feliz sofrendo injustiça do que praticando injustiça. Então, e esse vai ser o trabalho do Sócrates, tentar mostrar, provar isso, né? Porque não é uma tese óbvia. Se perguntam para as pessoas, não vai ser a primeira, com certeza não vai ser a maioria das respostas, não vai ser essa, né? Eu prefiro sofrer injustiça, não é algo que as pessoas gostam. Então, assim, essa tese vai ser a que o Sócrates vai tentar provar ao longo do livro. E o Glaucon, nesse momento, ele vai fazer o papel do advogado do diabo. Ele vai falar assim, será que a justiça não é só um acordo tácito que as pessoas fazem para não saírem prejudicadas no convívio em sociedade? E essa noção de que depois vai virar o que a gente chama de teoria do contrato social, né? Que vai aparecer no Rousseau, que vai aparecer no Hobbes, de que no estado de natureza o homem vive guerreando com os outros homens, né? Os seres humanos guerreando com outros seres humanos, e você tem um acordo tácito, né? Um contrato social para que as pessoas possam conviver de maneira relativamente pacífica, né? Fora desse estado de guerra de todos contra todos. Seria isso a justiça? O Glaucon fala. Será que não é só isso? Será que tem mais coisa além disso? E aí, para ele exemplificar esse argumento dele, ele vai falar uma história que ficou muito famosa, eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o mito de Giges, do anel de Giges. Vocês já ouviram falar? Vocês já viram O Senhor dos Anéis? Sim. Então, o mito do anel de Giges é o seguinte, ele fala assim, imagina que Giges é um fazendeiro. Esse é o mito. Giges é um fazendeiro pacífico, leal, um cidadão que sempre fez coisas boas, nunca matou ninguém, nunca traiu a mulher. E só que um dia o Giges encontra um anel e ele coloca o anel, e quando ele gira o engate, que fala? Quando ele gira o anel, ele fica invisível. E aí, a partir do momento que ele fica invisível, o pacífico Giges se transforma num monstro. Ele mata o rei local, seduz a mulher do rei, casa com ela, vira o rei, ou seja, né? Cadê o pacífico Giges? E aí, qual que é o argumento aqui do Glaucon? O argumento do Glaucon é o seguinte, a partir do momento em que a gente não precisar arcar com as consequências das nossas ações, será que a gente vai fazer o que é certo? Será que a gente vai fazer o que é justo? Quer dizer, eu penso, quando eu conto esse mito, eu lembro assim, será que se eu não tomasse multa no carro, será que as pessoas iam respeitar outra? Será que elas vão, né? Quer dizer, é uma pergunta muito forte, né? Muito pesada. O que vocês fariam com o anel que transformasse vocês invisíveis? Vocês mudariam o comportamento? Mudaria. Inclusive no Senhor dos Anéis, né? Quase ninguém consegue. Eu acho que o Frodo ainda fica tentado. Ele é forte, só ele. Só ele, né? Nem o tio dele lá, né? O tio dele é o mais picareta. Acho que ele ainda foi forte, que ele guardou muito tempo. Mas nem o mago lá, o Gandalf. Ninguém queria, né? Pois é. Não, então assim, se nem o Frodo, que é o Frodo, fica tentado, imagina nós, né? Meros, que não somos... como é que é? Como é o nome daqui? Não, como é que é? Não, mas toda a galera lá era... Ai, esqueci o nome deles. É os... Duende, não é? Bom... Os hobbits, nós que não somos hobbits ficaríamos muito tentados com o anel, né? E aí é isso que o Glaucon está falando. O Glaucon fala, bom, e agora? Como é que você responde, Sócrates, a isso?
Eu acho que com o anel da invisibilidade, as pessoas iam cometer injustiças, né, livremente. Você só faz o que é justo porque você tem medo das consequências. Porque você não quer arcar com as consequências de praticar atos injustos. Então vocês veem que, na verdade, é um desafio atrás do outro, né? Que o Sócrates vai recebendo. Ele começa já sendo intimado, né? Violência física, depois é argumento de um brutamontes, depois fala assim, e esse problemão agora, e esse pepino, como é que você vai resolver esse pepino? E o Sócrates vai continuar mantendo-se firme, dizendo que sim, a justiça é algo que vale a pena buscar, ir atrás, independente de qualquer coisa, independente de que você for invisível ou visível, ou se você for homem ou mulher, qualquer coisa, a justiça vale a pena ser buscada, porque ela é um bem em si mesma. E quem não percebe isso, na verdade, é ignorante, não conhece realmente a justiça. E esse é a tarefa, né, do Sócrates de falar, bom, como é que você vai provar isso? Porque isso é uma tese forte, né? Como é que você vai chegar a realmente convencer a gente disso, que a justiça vale a pena, independente de qualquer coisa. E aí, vai ser quando ele vai fazer o paralelo entre a alma e a cidade. Ele falou assim, bom, a gente está falando meio que a nível individual. Quando a gente fala de justiça, quando o Glaucon coloca a questão do anel, a gente está pensando em o que eu faria se eu tivesse o anel da invisibilidade, né? Como é que eu agiria? Aí o Sócrates fala, olha, não é bem mais fácil quando a gente tem letras bem pequenininhas? Não é bem mais fácil quando a gente pega as mesmas letras e aumenta ela para ler mais fácil? É mais fácil. Então vamos pegar, porque a gente está tratando de alma no indivíduo, vamos pegar uma cidade que tenha vários indivíduos, e aí a gente pensa a justiça dentro da cidade, porque daí vai ser fácil de ver a justiça na alma individual. Fala, tá bom então, vamos fazer isso. Então, aí passa a entrar na ideia de como é que a gente vê quando uma cidade é justa, quando uma cidade é injusta. E essa ideia da cidade justa e a cidade injusta vai ser quando Sócrates vai falar assim, vamos forjar uma cidade e ver quando que dela surgem injustiças, porque daí a gente vai conseguir entender melhor quando que isso começa a aparecer. E aí ele fala assim, bom, como é que uma cidade ideal surgiria? Assim, uma cidade ideal não precisa ser muito grande, pode ser pequenininha, precisa ser autossuficiente, né? Precisa ter pessoas que fazem as coisas para suprirem as necessidades básicas, né? Então, fazendeiros, artesãos, comerciantes, e vai ser uma cidade comunitária, cooperativa, vai viver sem luxo nenhum, roupa simples, comendo uma dieta também simples, uma dieta vegetariana, e vai ser isso. Essa é uma cidade perfeitamente saudável, uma cidade perfeitamente autossuficiente, uma cidade ideal. E aí, Glaucon, de novo, vem, faz o papel do advogado do diabo e fala, isso aí é uma cidade dos porcos. Isso aí não é cidade dos... Ele causa. Obrigada. Tipo assim, isso não é uma cidade dos seres humanos. Isso aí parece cidade de porcos. Não vai ter nada, vai ficar comendo comida vegetariana, sem luxo nenhum, vivendo praticamente na lama. Quer dizer, o Glaucon não ia gostar muito das comunidades hippies, né, dos anos 60. Ele falou assim, Mas então, daí o Sócrates fala assim, tá, você quer luxo então? Para luxo já começa a complicar. Porque para você ter mais, você vai ter que expandir seu território. Para você expandir seu território, você precisa ter uma força militar. Você precisa ter regulamento, você precisa ter uma constituição, você precisa ter coisas que vão
como fala, fornecer a segurança e os requisitos para ter mais do que o necessário, né? E ele fala assim, olha, isso, tudo bem, a gente vamos pensar nessa situação, mas saiba que isso a gente já está saindo da cidade ideal, da cidade saudável. Isso, ele fala assim, isso é uma cidade já febril, é uma cidade com febre. Uma cidade com luxos é uma cidade com febre. Eu acho essa frase bem forte também. Quer dizer, a cidade realmente saudável é essa cidade que é autossuficiente, que não tem território a mais, que não precisa do excesso, do além, né? Agora, a partir do momento que a gente vai pensar o excesso, que a gente vai pensar um crescimento de território, de conquista, de ter heranças, né? Inclusive, o que o Glaucon fala assim, uma cidade de homens, uma cidade de seres humanos, né? Homens porque a sociedade ateniense é muito machista. Mas a partir do momento que você quer pensar isso, herança que o pai deixa para o filho, que essas coisas, você vai ter que pensar numa cidade que tem esses luxos e que para o Sócrates vai falar, bom, já é uma cidade inflamada, inflamada, ele fala nesse sentido de corpo mesmo, que tem alguma doença, que está com febre, que está com alguma infecção. E a questão do Glaucon de dizer que essa seria uma cidade dos porcos e que a gente deveria pensar outra, vai mudar tudo. Vai mudar o discurso do Sócrates inteiro. E ele vai falar assim, e aí vai surgir o infame que fica, né, que se torna muito criticado, o infame sistema de castas, aqui entre aspas, da República do Platão. Então, o Sócrates vai falar, tá, se você quer isso, se você quer uma cidade maior, a gente vai ter que pensar que vai ter, para ser organizada, para funcionar, ela vai ter que ser dividida hierarquicamente, entre 3 tipos de castas ou de classes. Então, uma dos governantes, 2 dos soldados, e 3 dos artesãos, trabalhadores, todo o resto, né? E essas, eu coloquei entre aspas porque é uma maneira um pouco anacrônica de falar, mas assim, é porque é uma sociedade fechada, é uma sociedade em que se você nasceu para ser governante, você vai ser governante. Se você nasceu para ser soldado, você vai ser soldado. Se você nasceu para ser trabalhador, você vai ser trabalhador. Não tem escapatória, não tem mobilidade. E é isso. Platão coloca Sócrates falando, você quer ter uma cidade que tem mais luxos, você vai ter que ter uma organização restrita, uma organização hierárquica determinada. E por isso que fica também muito infame. Sofreu muitas críticas, né? Uma das críticas mais famosas que a República sofre é do filósofo Karl Popper, que acusa o Platão de ser inimigo da sociedade aberta, que acusa o Platão de ser inimigo da sociedade democrática, e que diz que, na verdade, a República é um texto fundador do totalitarismo. Então, são acusações muito sérias, né? De dizer que é um texto que pode desembocar no regime totalitário. Bom, a gente pode tentar defender o Platão dizendo, olha, a cidade ideal, a primeira que ele coloca, era aquela cidade lá que falaram que era a cidade dos porcos, né? Agora, você forçou o cara a falar algo. Enfim, não é também, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não acho que dê para defender totalmente, eu acho que tem coisas aí que soam muito ruim pra gente hoje em dia, né, que nos soam muito estranhos e que fazem a gente lembrar de histórias muito terríveis,
Mas, ao mesmo tempo, é preciso ser justo com a leitura e ir atrás e não só ficar com preconceitos, né, com relação a um texto tão antigo. É Sócrates, ele que colocou esse sistema de castas, né? É ele que fala sobre a deusa virtude, a virtude que ela deposita, os governantes já nascem com determinada virtude, quem nasce governante, quem nasce soldado. É ele mesmo que... É ele mesmo, é ele que fala assim. Então, que daí é o que ele fala assim, porque essa ideia também, e que é uma ideia que eu acho que a maioria das pessoas já ou não aceita ou tem algumas dúvidas, né, de que as pessoas nascem já com isso, assim, com algo que é completamente imutável, né? Tipo assim, nasceu com uma mistura, um tempero ali dentro da alma que faz com que ela seja necessariamente apta a governar, ou apta a servir, ou apta a ser, né, proteger a cidade. Mas ele vai falar isso e ele vai, porque isso é uma dos fundamentos, digamos, teóricos para que ele pensa que nós somos diversos, né? Que o ser humano é diverso e que tem certas pessoas que são mais agressivas, né? Eu acho que isso também vai voltar uma ideia de que certas pessoas, por mais que você consiga dialogar com elas, consiga conversar, consiga tentar fazer com que elas pensem ao invés de simplesmente agir por impulso, elas vão até certo ponto. Elas não, né? Por mais que o Trasímaco queira, sei lá, vai que num dia lá ele caiu em si, na concepção platônica, Trasímaco nunca seria um Sócrates. Sócrates é Sócrates e Trasímaco é Trasímaco, sabe? E eu acho que isso é uma ideia de Platão, e não sei se a gente precisa concordar com isso, mas independente se a gente concorda ou não, a gente pode tentar entender o que está sendo dito, né? Porque a tarefa do Sócrates continua, mostrar que a justiça é melhor, mais digna do que a injustiça. Então a tarefa dele continua sendo essa. E ele vai falar, então tá, uma cidade ideal, que a gente vai pensar fora dessa cidade dos porcos, ela vai ter que ser dividida, né, hierarquicamente nesse sistema aí de castas. E ele faz essas três castas aí. Ele fala que... ainda piora, na verdade. Piora um pouco. Porque, além disso, ele vai falar que essas tendências naturais dos indivíduos, elas existem, elas não são passíveis de mudança. Você vai ter uma educação super rigorosa, uma educação que, na verdade, lembra a educação espartana, sabe? Que é uma educação muito firme, e você tem uma separação de relacionamento. Então, o governante só se relaciona com o governante, o soldado só se relaciona com o soldado, o trabalhador só se relaciona com o trabalhador. Você não... as crianças são tiradas da mãe para serem educadas pelo Estado. Então você tem coisas que são chocantes. E não são só chocantes para nós hoje, né? São chocantes, inclusive, para a época que foi dita. Então, as pessoas, quando escutam isso, falam, caramba, o que esse cara está falando, né? Muito estranho. Além disso, ele ainda fala que na casta de governante pode ter mulher. O que para nós é uma coisa, nossa, feminista. Mas, assim, naquela época aquilo era também assim, como assim, mulher governante? Mulher não sabe nada, não tem capacidade. É verdade, né? Atenas da Grécia era muito terrível com as mulheres. Mas, então, tudo isso é bastante complicado. Mas o Platão fala, para que seja dessa forma, para que não vire caos, vai ter que ser organizado desse jeito. E essas coisas soam muito esquisito pra gente, inclusive lembra um pouco aquela eugenia, né? Que depois, na eugenia nazista, quer dizer,
um aperfeiçoamento do ser humano por seleção, por você fala assim, eu vou ter uma raça pura, esse homem com essa mulher para ter um filho X, para que ele seja mais puro. Então isso soa muito estranho pra gente, soa muito mal. Mas, enfim, essa é uma das coisas que vão ser ditas aí. Não que a eugenia, ele não vai falar de pureza racial, mas ele vai falar que existem sim pessoas que caibam em nesses determinados estratos sociais e que para você conservar esses estratos é melhor que você relaciona as pessoas no mesmo lugar. Porque ele vai falar, cada indivíduo, a justiça numa sociedade é que cada um faça o que cabe a ele ser feito, assim como o indivíduo que nasceu para governar, governa. O indivíduo que nasceu para ser soldado vai ser soldado, o indivíduo que nasceu para ser trabalhador, para ser artesão, vai ser trabalhador, vai ser artesão. Então, essa seria o primeiro desenho, né, dessa sociedade. E aí ele vai falar assim, bom, isso seria a justiça da cidade. E a justiça na alma dos indivíduos, como é que ela é? A justiça na alma, ela vai ser muito parecida, na verdade, com a justiça que ele falou da cidade. Platão vai ser ele é um dos primeiros teóricos, na verdade, da alma, né? Que pensa quase assim como um dos primeiros psicólogos. Porque ele entende, né? Ele percebe que a gente às vezes tem desejos conflitantes. Quer dizer, por exemplo, às vezes a gente quer tomar uma cerveja, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente tem uma prova para estudar. E é aquilo, são duas coisas que a gente quer fazer, né? O que a gente sabe que a gente tem que fazer, uma que a gente sabe que a gente tem que fazer, outra o desejo que a gente tem. Aquilo entra em conflito, quer dizer, é a mesma pessoa com um conflito, né? Isso pode parecer óbvio hoje em dia, mas não é tão óbvio na Grécia Antiga. Quer dizer, ele entende que a nossa alma é complexa, que a gente tem mais de um aspecto, mais de uma parte que pode estar ou em harmonia, ou eu não quero tomar cerveja, eu quero, na verdade, beber bastante café porque eu quero estudar e quero passar na prova. Ou ela pode estar em tensão, ela pode estar em conflito, ela pode falar assim, eu quero aquele croissant de chocolate, mas eu também quero emagrecer, né? Sentimento bastante comum, eu acho. Então, assim, a alma, ela é complexa, ela não é simples. Ela, inclusive, parecida com a cidade, ela vai ter 3 partes. Ela é uma alma tripartite, né? Que o pessoal chama a alma tripartite da filosofia de Platão. Então, ela vai ter, assim como a cidade, ela vai ter um aspecto, uma parte que é a razão, um aspecto, uma parte que é o impulso, e um aspecto, uma parte que é o apetite. Apetite. A razão, ela lida com o conhecimento e com a verdade. O impulso lida com honra, com reconhecimento. É a parte da alma que tem raiva, é a parte da alma que tem coragem também, e é a parte da alma que auxilia a razão. É o impulso que vai
ajudar a razão a se direcionar, ao indivíduo a se direcionar, né? Você pensa uma coisa, você quer algo, você sabe intelectualmente que aquilo é melhor para você, mas com a ajuda dessa parte da alma, que é o impulso, que você vai fazer o que você sabe que intelectualmente é melhor para você. Isso acontece, eu acho que muito com o exemplo do croissant, né? Você sabe que não deveria comer aquele excesso de chocolate, gordura, açúcar, mas o seu impulso não diz a mesma coisa. O seu impulso fala assim, não é muito gostoso. E você precisa do impulso para dizer assim, não vou. E o apetite, que, né, é o mais básico, digamos assim, que é o que tem a ver com comida, com bebida, com sexo, com dinheiro, com o amor pelo dinheiro, né? Então, o Platão vai falar, Sócrates, né? Platão coloca na boca de Sócrates que a justiça na alma é assim como a justiça na cidade, é quando esses três elementos estão em harmonia. Quando a razão, quando o impulso e quando o apetite caminham juntos. Quando eles são organizados de forma harmônica, de forma a não entrar em conflito. A injustiça vai surgir quando eu tenho um conflito, uma tensão entre esses elementos da alma. E então está estabelecido, de certa forma, o que é justiça tanto na cidade quanto o que é justiça na alma do indivíduo. Agora a gente precisa ver quando surge a injustiça. Então, quando surge a injustiça na cidade e quando surge a injustiça na alma. O intervalo é às 9, é isso? Tá bom. Então, a injustiça na alma, o Sócrates começa a falar que... Ele começa, na verdade, a dar exemplos de pais bons que têm filhos um pouco pior, filhos degenerados. E ele fala assim, isso também pode acontecer no nível de cidades. Então, quando a gente tem a cidade ideal, né? Então, vamos colocar aqui a hierarquia... Peraí... Injustiça, a injustiça na alma. Não, desculpa, a injustiça na cidade. O Sócrates fala que pode existir uma degringolação partindo de uma cidade ideal que pode, ficando doente, sendo acometida por injustiças, até chegar na pior tipo de sociedade possível. Então, a primeira, o começo, né, que seria a cidade ideal, que é governada, a cidade dos governantes, né, que depois eu vou falar quem afinal são esses governantes maravilhosos que fazem a cidade ser ideal, né? Mas, a princípio, é a cidade dos governantes, daqueles que nasceram com a capacidade de governar, os governantes. Aí, a cidade ideal ela pode se degenerar para uma timocracia, que é a cidade dos soldados, né? A cidade que busca honras e vitórias, que busca o que os soldados buscam no campo de batalha, que é vencer uma batalha, que é honra, que é reconhecimento dos outros, que é as vitórias. Então, quando uma cidade ideal degringola, ela vai para uma cidade dos soldados, uma cidade regida, governada pelos soldados, e o que os soldados querem é honras e vitórias. E, então, uma cidade que falha um pouco em ser ideal, ela vai buscar isso. Ela vai ser uma timocracia. Se ela falhar mais um pouco, se ela degringolar mais um pouco, ela vai virar uma oligarquia.
Isso são todos termos que o Platão usa, que na verdade vão ser os termos que a gente vai usar depois, né? Oligarquia, todos esses termos que surgem na língua grega. Então a oligarquia é a cidade dos ricos, que busca então manter a riqueza. Quando ela piora da oligarquia, ela vai para uma democracia. Então, piorando de uma oligarquia, você tem a democracia. Platão não considerava muito bem a democracia, né? Democracia, que é a cidade do povo, é o governo do povo, né? Oi? Eu não sei se eu estou entendendo. Você está querendo dizer que Sócrates falava que se os governantes não ficassem no patamar deles, que é governando, aí eles, tipo, se eles fizessem o papel de soldado, seria uma timocracia. Se eles fizessem de trabalhador, seria uma... É isso? Mais ou menos, porque a ideia é que mesmo se você tivesse, digamos assim, se realmente houvesse essa possibilidade de existir uma cidade ideal, se realmente isso for possível, então onde cada um está no lugar certo, onde cada um faz o que nasceu para fazer, onde todos vivem de maneira harmoniosa e tudo mais, mesmo que se isso um dia for possível, o Sócrates cogita a possibilidade de que algo pode dar errado, que pessoas podem, apesar de você ter aquela estrutura fixa, você pode começar a ter uma degeneração. E eu acho que isso, na verdade, é uma ideia muito forte em Platão de que, com o passar do tempo, as coisas tendem a se corromper. Exato. Então, assim, Platão é bastante pessimista, né? Mas, enfim... Então, assim, o que ele está dizendo porque a gente viu assim, a justiça na alma, a justiça no indivíduo. Então, a justiça na alma é você ter as suas partes distintas da alma funcionando com um objetivo único, em harmonia. E a justiça na cidade é também ter essas partes, esses setores também com objetivo único e funcionando bem. Mas e a injustiça? A injustiça na alma e a injustiça na cidade? Como é que ela pode surgir? E aí ele começa falando assim, pode surgir da seguinte forma, se ela piorar um pouquinho, ela vai para esse governo aqui, governo de soldados. Se ela piorar mais um pouquinho, ela vai para esse governo aqui, da oligarquia. Se ela piorar mais, a democracia, cidade do povo. E aí, na pior dos casos, se ela piorar mais uma vez, ela vai para o pior tipo de governo, que é a tirania. Que é a cidade do tirano, né? E ele fala assim, para essa injustiça nas cidades, tem a mesma injustiça na alma do indivíduo. Então você vai ter o homem timocrático, que é o que busca a honra, que busca vitórias, né? Que não quer nada além da honra. O homem oligárquico, que não quer nada além da riqueza, o homem democrático, que não quer nada além da liberdade, e o homem tirânico, que é o pior deles, que não quer nada além do poder. E, na verdade, ele acaba sendo escravizado pelo próprio desejo dele de ter poder, né? Ele quer tanto poder, só quer o poder, que ele é o escravo do desejo dele. E eu acho que uma das coisas que chama mais atenção quando a gente lê isso e pensa como Platão coloca isso, é ver que a democracia está tão mal na fita, né? Tá tão assim... Estava tendo uma visão bem... Então, mas sabe... também, mas uma coisa que... Por que Platão desgosta tanto da democracia? Uma das coisas é porque a democracia foi o regime que matou o mestre dele, né? Matou Sócrates, pôs Sócrates no julgamento e levou Sócrates à morte. Então, acaba não acreditando muito. Eu acho que isso é uma das coisas que fazem ele ser tão crítico à democracia. Eu acho que não só, mas eu acho que isso eu acredito que seja uma das
da resistência dele em pensar que a democracia é um bom regime, né? Não está sendo. Então, e é interessante, porque ele até fala, o Sócrates fala assim, eu entendo a atração, a democracia é uma ideia atraente, ela é uma ideia bonita, ela é bela, né? A democracia, ele compara a democracia a um tecido colorido, cheio de, sabe, aqueles manta indiana, ou que junta vários tecidos diferentes, patchwork, assim. Fala assim, a democracia é isso, é linda, assim, né? Tem vários tecidos, várias cores, isso é bonito, mas é um caos. E ele fala assim, e o que eu acho curioso, e que isso recentemente tem servido como alerta, né? É como a democracia pode degringolar para uma tirania. E como isso, né, como o personagem tirânico pode aparecer nessa democracia, persuadir as massas, manipular as massas e levar para um lugar onde o governo é simplesmente girar em volta do umbigo dele, girar em volta do poder que ele quer ter. Eu acho isso um alerta bastante atual, né? Um alerta muito atual, né? Apesar de, então, a gente ter umas ressalvas aí quanto a esse sistema platônico, eu acho que ele fez as perguntas certas. Talvez ele não deu todas as respostas certas, mas as perguntas que ele fez foram boas. Eu também acho. De algum país, né? Ou alguns. Agora, das últimas coisas, então, antes do intervalo, para falar, ficou em aberto, o Sócrates ainda não disse, quem são esses divinos governantes que vão fazer a cidade realmente a cidade ideal. E ele vai deixar isso meio que quase pro final, né? Porque ele já falou bastante coisa ousada, né? Mas ele vai dar uma última cartada ousada que vai causar um espanto. Causa um espanto para nós, mas já causava espanto na época. Que ele vai falar que a cidade ideal, os governantes dessa cidade vão ser os filósofos. E mesmo naquela época, isso já soava estranho, já soava esquisito, porque os filósofos já tinham, desde aquela época, já eram caracterizados como ser aquela pessoa que não pensa nas coisas práticas, que não paga conta de luz, sabe? Que vive com a cabeça no mundo da... Então, assim, já desde aquela época, tem assim, a história continua. E tem uns que são bem isso mesmo. Posso comprovar que tem mesmo, tem esses caras mesmo. Mas tem até uma história engraçada, que o Tales, vocês já ouviram falar do Tales? O Tales de Mileto. Dizem que um dia ele estava andando e, né, como bom filósofo, olhando para cima, pensando nas estrelas, ele caiu no poço. Então, assim, fica olhando aí, fica que nem filósofo, olhando para cima, não vê o que está na sua frente, né? Então, os filósofos já tinham essa reputação. E para o Sócrates falar que os filósofos que deveriam governar a cidade é muito estranho. Ele vai ter que dar bons argumentos para isso, né? Então, para essa afirmação ousada, vão surgir uma das passagens mais famosas de toda a literatura ocidental, que é o mito da caverna. Então, mesmo quem nunca leu Platão ou conhece, né, não conhece muita coisa de filosofia, já ouviu falar do mito da caverna. E então é interessante perceber que o Platão, ele guarda essa carta na manga para colocar quando a tese dele é mais ousada, né? E ele fala o seguinte: por que o governante deve ser o filósofo? Ele acha que, e não é qualquer filósofo, quer dizer,
Não é porque eu fiz filosofia, eu não estaria dentro desse lugar de filósofo que ele está falando aqui. O filósofo ou a filósofa, porque, né, lembra que ele fala que mulheres também podem ser. O rei filósofo, a rainha filósofa, não é qualquer filósofo, é o filósofo que teve sucesso. Então, e não é que teve sucesso e virou celebridade. É que teve sucesso em adquirir o conhecimento. Porque filósofo é o amante da sabedoria, né? E o verdadeiro filósofo é aquele que teve sucesso em adquirir o conhecimento. Aquele que conseguiu ter o conhecimento. E não que nem o Sócrates, né? Porque o Sócrates não entra nessa definição, porque ele só sabe que nada sabe. Ele não adquiriu o conhecimento. Ele não vai ser o rei filósofo. Então, a princípio a gente não sabe quem seriam, mas seriam essas pessoas que amam a sabedoria, que o que mais querem da vida é ter conhecimento, é ter sabedoria, e realmente, de fato, tiveram sucesso nessa empreitada e adquiriram esse conhecimento. Esses são o rei ou a rainha filósofo. Os governantes da cidade ideal. E como é que é esse conhecimento? Que tipo de conhecimento é esse? O Platão vai fazer uma distinção entre conhecimento... Conhecimento e opinião e ignorância também. Mas quer dizer, o conhecimento ele é um poder, né? Assim como a opinião é um poder, e poderes têm objetos. Qual que é o objeto do conhecimento? O objeto do conhecimento são as coisas que são. E o objeto da opinião são tanto as coisas que são, quanto as coisas que não são. E qual que é o objeto da ignorância? São só as coisas que não são. Isso é um pouco confuso, na verdade. E no fundo, assim, quando você vê isso pela primeira vez, lê isso pela primeira vez, você fala, não falou nada, né? Não estou entendendo. Mas uma interpretação possível é o objeto, as coisas que são, seriam aquelas coisas que são completamente imutáveis, se é que existem tais coisas, mas seriam os universais, as coisas abstratas, na verdade, as formas de Platão. Então, a justiça, ela é uma coisa que é independente de qualquer um, independente da vida de qualquer um, independente do mundo, a justiça é. Então, o conhecimento trataria da justiça, do belo, do bom, da verdade. São coisas que na concepção platônica são coisas que são imutáveis, são coisas eternas. A opinião, ela trata tanto dessas coisas, ela pode tratar dessas coisas, como ela pode tratar das coisas que também podem vir a não ser. Então, uma girafa, por mais legal que seja o animal girafa, um dia ela não vai mais ser girafa. Ela vai deixar, ela vai morrer, certo? Assim como todos os animais e todos os seres vivos, eles um dia vão deixar de ser. Isso é uma espécie de interpretação dessa filosofia do Platão. Outra interpretação é dizer assim, simplesmente dizer que o conhecimento tem como objeto as coisas verdadeiras. Então eu vou trocar aqui o são por verdade, né, o verdadeiro. A opinião, então, ela tem como objeto tanto o verdadeiro quanto o falso. E a ignorância tem como objeto simplesmente o falso. Então, tanto uma interpretação quanto outra trazem a noção de que a gente tem um cara ou uma mulher que, quando trata do conhecimento, quando adquire o conhecimento, adquirem coisas que são verdadeiras e
de certa forma, sabe mais que outras pessoas. Isso, na verdade, é muito complicado e é um debate que precisaria ser visto com muito mais tempo. Porque daí surgem várias complicações, surgem toda uma interpretação da filosofia de Platão, de como a gente tem que ler isso, ou como não deve ser lido, e enfim. Mas, de certa forma, é só para dizer assim, ó, existe aí algo que esse tipo de pessoa busca, tenta atingir, e esse algo é muito importante, se não a coisa mais importante da gente ter objetivo que a gente deve ter de vida, e quem consegue atingir esse objetivo de vida merece governar, deve governar, e se governar vai ser o governante ideal. Isso é uma ideia que eu acho que a gente consegue resumir. Ficou muito confuso essa parte? Não. Porque essa parte ela é mais complicada mesmo mas então, inclusive, isso que é legal também do diálogo do Platão, porque o Sócrates fala isso e ele tenta desenvolver, e aí você tem um outro personagem, o Glaucon, que vai falar, putz, não entendi. Então, ele serve até como porta-voz do que você está sentindo, sabe? Assim, mas não estou entendendo. E aí o Glaucon fala isso para você. Assim, Sócrates, eu não estou entendendo. Aí o Sócrates vai lá e dá mais uma explicação. Aí o Glaucon fala, melhorar um pouco, mas se você ilustrar vai ajudar mais. E aí o Sócrates ilustra com o mito da caverna, a alegoria da caverna. E não sei se já devem ter ouvido, mas eu vou ser breve. A alegoria da caverna diz, né? Sócrates fala para o Glaucon imaginar. Imagina uma caverna bem funda, sei lá, uma caverna aqui. Você tem a parede. E aí você tem pessoas, prisioneiros da caverna, que passaram a vida inteira, nunca saíram da caverna, estão algemados, estão presos, eles não conseguem olhar para nada além do que essa parede aqui. E nessa parede eles veem sombras que eles acham que são verdade, é o mais real que eles conseguem ter, são essas sombras. Essas sombras são sombras de estátuas. Vou fazer um cavalo aqui. Finge que isso é um cavalo. São sombras de estátuas que ficam em cima de um muro atrás deles. E aqui tem um fogo. Esse fogo projeta uma luz que vai ser refletida nessa parede aqui. Mas os prisioneiros, eles não veem nem as estátuas. Eles só conseguem ver as sombras que são projetadas na parede. Só sombras na parede. E dessas sombras na parede, eles tomam aquilo como realidade, como a coisa mais verdadeira que existe. E eles falam sobre coisas sérias. Eles falam assim, não, mas olha aqui, aquela sombra ali. Eles falam como se fosse a coisa mais séria que existisse. E eles não sabem nem que a sombra deles vem dessa estátua. Então imagina que um prisioneiro consegue se libertar e ele faz a saída da caverna. É uma saída sofrida, é uma saída dolorosa. Ele vai sair do que é familiar para ele, né? Ele não está acostumado, ele só passou a vida inteira dele preso ali, então não é nada confortável. Mas ele faz essa saída e ele vai sair para fora da caverna, onde tem sol e um cavalo, realmente um cavalo mesmo, né? Ele vê, e quando ele sai, o sol é tão forte que ele não consegue ver nada e ele fica, como fala, temporariamente cego, né? Temporariamente sem ver, ele fica deslumbrado. Mas depois a visão dele se acostuma, ele vê o que tem, ele vê o que existe, ele vê que, na verdade, a visão de mundo dele era um mero espectro do que realmente existia.
E aí ele volta. Ele poderia ter ficado fora. Ele poderia ter vivido o resto da vida, né, fora da caverna. Mas Sócrates faz ele voltar. Sócrates fala, ele não é egoísta, ele tem uma obrigação moral de voltar e contar as boas novas, né, para as pessoas que estavam, os prisioneiros que estavam na caverna. E bom, os prisioneiros não aceitam isso bem, acham que ele está mentindo, acham que eles estão enganando ele, que eles estão sendo, que eles estão tirando um sarro, que ele está sendo, não acreditam nele e matam ele, né? Isso é muito possivelmente uma referência à morte de Sócrates, né, que Platão faz. Quer dizer, quando alguém vem falar algumas coisas, algumas verdades, fala assim que você não sabe, você fica ofendido e mata. Mas eu acho que tem vários níveis de interpretação dessa alegoria, não é por menos que ela é tão famosa, né? Eu acho porque a gente pode pensar isso de tanta forma, mas uma das coisas que mais chama a nossa atenção é que parece que nós somos os prisioneiros, né? E nós estamos aqui, o nosso jogo político, que a gente está falando, que acho que é a coisa mais importante, são meros jogos sem sentidos de sombra, né? E que quando você vê que isso não chega nem perto do que o que poderia ser realmente a política, o que poderia ser realmente a cidade, o que poderia ser mesmo a justiça, você é tratado que nem louco. Então, é isso que é uma das noções, né, de que... E isso é interessante, o filósofo, o rei filósofo, rainha filósofo, ele não quer necessariamente o poder, ele não quer necessariamente governar, mas ele tem uma obrigação moral de voltar para a caverna para mostrar que existe mais coisa, que o mundo não é só esse mundo das sombras. Então, isso eu acho que é uma grande sacada do Platão, né? Pensar que talvez quem mereça governar é quem não quer o poder, né? Ou pelo menos é isso, né? Quer dizer, quem é irônico, né? Aquele que quer muito poder talvez não devesse estar no poder, e aquele que não quer talvez é justamente o que deveria estar. Então eu acho que essa é basicamente, não é o fim da República, eu acho que tem, mas é o ápice da República, né? O ápice do texto, que ele já mostra qual que seria essa cidade ideal, e chega nesse lugar. Então a cidade ideal é a cidade governada pelo amante da sabedoria de sucesso, o amante da sabedoria que obteve, que adquiriu conhecimento, e nesse caso conhecimento da justiça, e que volta e governa, né? E que administra a cidade, porque ele sabe o que é justiça, ele sabe o que é justo, ele sabe o que é o belo, o bom e o justo. E aí é aquela coisa, será que Platão acha realmente que isso é factível? Será que isso é possível de ser feito? Será que isso é uma mera utopia platônica? Porque é muito difícil. Sócrates diz, eu acho que só por um acaso de sorte que alguém... nós teríamos um rei filósofo ou uma rainha filósofa, né? Só se alguém nascesse naquela posição de poder e que viesse a ter o tempero ideal na alma para ser filósofo, né? Mas independente da possibilidade ou não, eu acho que o que ele coloca é isso, né? Ele coloca, já que você não quer a cidade dos porcos, a gente tem outro modelo aqui. Mas esse modelo é complicado, esse modelo é cheio de problema.
ele pode sofrer inúmeras alterações. Você vai ter que pensar que vai ter homens tirânicos. Como a gente vai lidar com isso? Como isso é possível ser feito? Então, eu acho que a República, mais do que servir como um modelo de filosofia política a ser seguido, ela levanta as perguntas certas, sabe? Acho que é um livro que ajuda a gente a pensar sobre as perguntas certas pra gente, que ainda fazem sentido hoje, sabe? A gente pensar o que a gente quer numa cidade? O que é fazer a coisa justa? Vale a pena? Sabe? Lembrar do Gigi. Será que as pessoas só fazem o que é justo porque elas têm medo de serem culpabilizadas, né? Então, acho que as perguntas que Platão faz são muito boas. Talvez as respostas, às vezes, são meio complicadas. Mas é isso. Eu acho que sobre a República tá bom, né? Vocês querem fazer já... Porque daí depois fala do Aristóteles.